Segue o material então para apoio em morte celular. Lembrando que morte celular é quando a célula já passou toda a sua fase de adaptação e de lesão celular reversível, aquela fase onde, tirando o agente, tem algum grau de reversibilidade, né? E foi então invariavelmente para a morte celular. Vai ser perdido essa célula. Ela ocorre, então, o tipo de morte celular que a gente está vendo no organismo vivo e vai acontecer de duas formas. Na forma de necrose ou apoptose, tá? Tem um tipo especial que eu comentei com vocês, que era aquela desvitalização que ocorre, né, do tecido vivo e quando é retirado da circulação, por exemplo, num procedimento cirúrgico ou quando no pós-mortem ali após o óbito de algum indivíduo. Então as células entram em autólise, é uma forma especial de morte celular que ainda mantém um pouco da morfologia, mas que eu falei para vocês para terem atenção nisso aí, principalmente nas peças cirúrgicas, né, para a gente fixar, para conseguir examinar de uma forma adequada esse material. Necrose, então, é uma área de morte tecidual ou celular, né, que ocorre no organismo vivo, depois que a gente rompeu as membranas das células. Com esse rompimento, então, todas as enzimas, né, vão digerir a própria célula ali, né, e essa exposição do conteúdo da célula também desencadeia um processo inflamatório. Então, é a forma mais comum que a gente tem, né, de morte celular, né, com esse rompimento de membranas e degradação ali da própria célula e o que tem ao seu lado, ali próximo, né, por essa liberação enzimática e também resposta inflamatória que está sempre junto, né, acompanhando esse tipo de morte celular. Morfologicamente, a gente vê algumas formas de necrose. Então, a seguir, a gente vai ver algumas ali: coagulativa, liquefativa, caseosa, gordurosa e fibrinoide. A coagulativa é a mais comum, ela deixa assim um rastro, uma sombra de células que a gente diz, né? A gente perde a forma, a morfologia da célula, mas fica algo ali, né, morfologicamente, onde a gente pode visualizar que teve perda celular. Alguns achados morfológicos nos indicam que uma célula está indo para necrose, como alguns achados nucleares, né, quando aquela primeira picnose que a gente chama, o núcleo se fecha, né, até começar a se romper em vários fragmentos, então indo para cariorrexes, e depois aquela cromatina, né, toda que está em cariorrexes vai se dispersar dentro da célula, entrando numa fase de cariólise que a gente chama. Então a gente consegue ver isso, né, em algumas células, então indicando que elas estão indo invariavelmente para necrose também. Com o rompimento das membranas, a gente perde o limite das células, então fica sempre uma sombra muito grande, assim, quando a gente vai ver uma área de necrose dentro do tecido. Nas imagens vocês podem ver aí, do lado direito ele tem um fígado, né, com necrose, vocês veem que tem o fígado, tem algumas alterações de lesão celular, né, um edema em algumas células, algumas já estão em picnose, que a gente vê que vai para necrose, e bem à direita, então, já tem a área de necrose em si, só sombras de células, não tem mais núcleos, né? Não tem limite celular, rompe tudo, né? E a gente vê alguns leucócitos no meio, então indicando ali uma área de necrose. Outra necrose é a necrose liquefativa. Ela ocorre especialmente no tecido cerebral e também em abscessos, né? Nesse tipo de necrose, a gente tem uma digestão
muito forte do tecido. O tecido pode ser muito sensível à resposta inflamatória ali naquela região que está acontecendo na necrose, é muito importante, com muita célula inflamatória. Então tem muita ação hidrolítica ali, enzimática, degradando tudo que vem pela frente. Então não fica um tecido morto ainda mantendo algum estroma, sabe? Então fica tudo bem liquefeito, fica tudo como se fosse um pus, aquele pus de abscessos que a gente chama, né? Aquilo ali, aquela secreção purulenta, é só resto celular, célula necrosada bem digerida, então não tem nenhum estroma de suporte, fica um material praticamente líquido ali, né? Ah, então naquele conteúdo, naquela região de necrose, tá? Então é a necrose mais liquefeita que a gente chama. A necrose caseosa é um pouco de uma mistura assim entre a coagulativa e a liquefativa. Ela ocorre especialmente em infecções por micro-organismos, como a tuberculose e fungos. Ela tem uma característica assim, microscópica especial, né? A patologia faz muita analogia, então parece um queijo, assim, meio com um cheiro ruim, meio granulado, assim, né? Que a gente pode tocar e desmanchar, mas tem ainda alguma consistência. Então, nas imagens vocês podem ver aquela zona central com essa necrose do tipo caseosa. Ela está bem, sempre é acompanhada assim de uma resposta granulomatosa, que é uma resposta que a gente vai ver na fase que a gente for estudar a inflamação crônica, né, de micro-organismos que a gente tem dificuldade para eliminar. Então, esse tipo de necrose aparece também porque, junto da necrose das células, que tem nessa resposta crônica, né, granulomatosa, a gente tem também morte de bactéria, de fungo, né? Então, tem a parede, tanto do fungo quanto da bactéria ali rompida ali no meio. Então, por isso que fica assim um pouco mais característico esse tipo de necrose, formando então esse granuloma, geralmente com essa necrose na área central ali. Lembrando que tudo que a gente vê rosa, né, avermelhado é proteína, então as proteínas estão dispersas naquelas áreas ali, que são as áreas de necrose, então indicando ali muita proteína depositada, né, onde a gente vê o rosa como uma morte, né, celular ali no meio das imagens. A gordurosa, então, é interessante porque a gordura se mantém, né, mantendo mais ou menos a estrutura morfológica, mas da mesma maneira a gente perde o núcleo das células, né? Então, vocês podem ver os adipócitos ali sem núcleos, eles estão necrosados, e a resposta inflamatória descrita vem da mesma forma, né? Vocês veem na imagem de baixo a resposta inflamatória dentro dessa área de esteatocnecrose, né? Vai acontecer em locais que, claro, tem gordura, então como região da mama, pâncreas, mesentério, cirurgias abdominais, então a gente pode ver esse tipo de necrose na região. A necrose fibrinosa, ela acontece perto de vasos, né? Como está perto de vaso, quando a gente tem, por exemplo, uma reação imune na parede de um vaso onde tem necrose da íntima e do endotélio, né? Aquela sistema de coagulação e a fibrina que está já circulando no sangue, então imediatamente já entra em contato com aquela região de necrose ali e deposita essa fibrina. Então por isso que tem essa característica imagem de esse material fibrinoso na porção interna ali nessas áreas de necrose fibrinosa associada a vasos, tá? O outro tipo de necrose que a gente tem é aquela programada. Então, tipo de necrose não, tipo de morte celular, né, que a gente tem, é aquela programada, então é a apoptose que a gente chama.
É uma via de morte celular, então, controlada e programada. Se está programada, então a gente tem que saber onde é que isso aí está escrito, né? E o nosso único programa que a gente tem na nossa célula é o DNA. Então, a apoptose está definido no DNA como ela acontece. Diferente da necrose, que é sempre patológica, a apoptose ela pode ser fisiológica ou patológica, tá? Fisiológica a gente usa muito no nosso desenvolvimento embrionário, né? Em muitos sistemas de forma fisiológica sob ações de hormônios, né? Como no ciclo menstrual, numa gravidez, né? No período da lactação, num timo, né? No envelhecimento celular para eliminar algumas células. E nas patológicas, então, ela vai acontecer por todos aqueles agentes etiológicos que a gente já viu, né? E em excesso, então, pode, ou por algum estímulo, né? Pode ser desencadeado, então, para eliminar uma célula. A gente tem duas vias de ativação da apoptose, que a gente vai ver a seguir, que basicamente vão de forma efetiva fazer o quê? Sempre contrastando com a necrose. Vão organizar essa morte celular. A célula vai então organizar todo o seu conteúdo, as proteínas efetoras vão organizar todo o conteúdo da célula, né, em pequenos vacúolos apoptóticos, que a gente chama, né, que vão estar expressando na sua superfície proteínas que vão orientar macrófagos apenas, né, a eliminar essa célula que está toda fragmentada em corpos apoptóticos. Tá? A apoptose, então, morfologicamente, ela se aparece como uma célula que fica condensada, assim, ela fica eosinofílica, que a gente chama, e fica como um corpo hialino, né, avermelhado. Lembrando que vermelho é sempre ruim, né, como eu falei. Então, é proteína agregada, então a célula fica toda agregada ali. Dependendo da fase que a gente pegar, a gente pode ver os vacúolos apoptóticos e os macrófagos vindo fagocitar. Na direita, a gente tem uma célula que a gente diz que está mumificada. Né? Ela fica toda condensada, então indo para esse tipo de apoptose. A apoptose então ocorre em células isoladas ou pequenos grupos de células, não é uma área grande de célula como na necrose. A ativação da apoptose pode ser então mais de um caminho que a gente diz intrínseco, que envolve receptores e proteínas da via do BCL2 ou da via extrínseca, né, que ocorre por ativação de receptores de morte celular que a gente tem na superfície das células. Todos vão combinar com a ativação das proteínas efetoras, que são as caspases, que vão fazer aquele controle final dessa apoptose. Depois, então, da morte celular, a gente pode ter algumas alterações ainda, né? Como, por exemplo, uma infecção bacteriana e putrefação daquele tecido que está necrosado. Então, a gente chama essa fase aí de gangrena. Além disso, então, numa área de morte celular, a gente pode calcificar aquela área de morte celular, principalmente necrose. A gente chama de calcificação distrófica, essa calcificação que está associada a áreas de necrose. Vocês vão ver mais isso no desenrolar das próximas aulas. Então fica aqui esse áudio e os slides da aula para auxiliar no estudo de vocês.